Isso aqui a gente vai ver uma parte mais de equações. 2024/1 paraíso. A hipermetropia, ó, naquela foi 2024/1 Gurupi, caiu miopia. Aí vem na prova de paraíso, cai hipermetropia. Ou seja, vale muito a pena, nesse intervalo que tem uma prova e outra, você estudar a prova da qual veio primeiro, não lembro qual. A hipermetropia é um problema de visão caracterizado pela dificuldade de enxergar de perto. Aqui ele acabou respondendo, ainda bem que não está na mesma prova, né? Que com isso você entenderia que o outro é de longe. A correção é feita com lentes convergentes, que foi um singular, tá? E a vergência, que é comumente falado do grau. Qual o grau da sua lente? Qual o grau dos seus óculos, né? É a vergência. De grau, a vergência da lente está relacionada com o ponto próximo. Isso aqui confunde muita gente, então cuidado. O ponto próximo, ele vai falar, é a distância mínima que o indivíduo consegue ver perfeitamente. Ou seja, mais próximo que isso, fica embaçado, né? Porque o hipermétrope, ele não enxerga de perto. Ele não enxerga de perto. Ele tem um ponto que é o mínimo que tem que estar a distância do olho dele para ele poder ver. Se chegar perto, embaça tudo. Tem que ser ali para frente. Tá? Então, a distância mínima se chama ponto próximo. Qual é a partir de que distância começa a ficar embaçado? Ah, dessa. Então, esse é seu ponto próximo. Mais próximo que isso, sua visão não consegue focar. Tá? Uma pessoa com visão normal, a gente está falando mais do hipermétrope, da visão normal, tem um ponto próximo em 25 centímetros. Então, uma pessoa com visão normal enxerga perfeitamente objetos de 25 centímetros, mais perto que 25 centímetros já começa a dar uma embaçada. Considere um hipermétrope que necessita de colocar objetos a 1 metro de distância dos olhos. Ou seja, é lá que o objeto... Esse é o ponto próximo do hipermétrope. Tem vários casos diferentes. Esse aqui, o objeto tem que estar a 1 metro de distância para ele poder enxergar, em vez de 25 centímetros, tem que estar a 100 centímetros, 4 vezes mais, né? Para ele poder enxergar bem. Né? Então, se o objeto não para, aqui eu não enxergo, eu jogo ali. O que o óculos faz para ele não ter que jogar o objeto, empurrar o objeto lá para trás, se afastar do objeto para poder enxergar? Ele gera uma imagem do objeto que está a 25, ele faz com que a imagem, a lente faz com que a imagem desse objeto que está a 25 seja formada a 1 metro de distância do olho da pessoa. Percebeu? Ela é como se ela jogasse o objeto para trás automaticamente. Na verdade, ela faz uma imagem do objeto mais atrás. Isso lembra que eu falei na questão anterior? Que tinha aquela maneira de enxergar, que o hipermétrope ele tem o olho curto, né? Então, a imagem formar atrás da retina. Então, se uma lente convergente para a imagem formar na retina. E você pode enxergar também que a lente não está só fazendo o raio convergir para chegar na retina, mas também está fazendo que a imagem daquele objeto seja deslocada, a imagem daquele objeto seja colocada bem no ponto próximo da pessoa hipermétrope. Ou seja, ele pega o objeto a 25 e joga para a posição de 1 metro. A imagem do objeto a 25 vai para 1 metro. É isso que ele faz, tá? Para enxergar perfeitamente. Qual a vergência das lentes corretivas desse indivíduo? Então, o que a gente aprendeu aqui? Desse enunciado. Que o objeto vai estar a 25, vou supor um objeto a 25 centímetros, então P é 25 centímetros. Lembrando, vamos fazer uma legenda aqui rapidinho. Quais são as letrinhas importantes nas equações de óptica? P, que é a distância do objeto ao centro óptico da lente. Tá? Aí vem o P', que é a distância da imagem. Eu vou colocar a posição, acho que é melhor que a distância. Porque tem um sinal aí. Vou colocar aqui posição, porque a distância ela é sempre positiva, um valor em módulo. E o P' tem sinal de acordo com se é para um lado ou para o outro. Se é virtual, se é real. Tá? Então, é a posição do objeto no eixo principal. Não, sinceramente, vamos colocar a distância, vai ficar informal, vai ficar mais claro. Mudei de ideia. Distância do objeto. Aí depois eu acrescento essa parte do sinal. Ao centro óptico da lente, distância da imagem ao centro óptico da lente.
E aqui eu preciso também do Fzinho, que é a distância focal. Ou seja, a distância do foco da lente ao seu centro óptico. Desenhando. Eixo principal. Colocar aqui a lente convergente. Setinhas assim apontando para fora. Em divergente, as setinhas apontando para dentro. Parece meio contra-intuitivo, mas é assim. Aí eu coloco aqui a distância, eu coloco o foco de um lado e do outro da lente. O centro de curvatura que eu não falei ali é o dobro do centro focal. Aqui é o centro óptico da lente, ó. Esse ponto aqui. Aí eu teria aqui o centro de curvatura da lente, seria o dobro do centro focal. Também tem dos dois lados aqui. E aí, vou dar um exemplo aqui genérico, né, só para ilustrar. Se eu coloco um objeto aqui, vou fazer alguns raios notáveis, não vou revisar tudo com detalhes, senão vai ficar longa demais, eu não vou usar isso aqui nessa aula. Vou usar mais equações, só para ilustrar. Um raio paralelo ao eixo converge, né, essa é convergente, passando pelo foco. E um raio que vem passando pelo foco. Vou mudar o objeto de lugar, senão não vai caber aqui. Vamos trazer esse objeto mais para trás. Esse aqui vai ficar quase igual, só vou prolongar aqui. E um objeto passando pelo foco vai refratar, né, paralelo ao eixo principal. E aí aqui eu tenho a imagem. Observe que nesse exemplo, que não vai ser o da questão, a imagem é invertida, ó, de cabeça para baixo. Aqui parece ser menor, mas isso pode ser porque meu desenho não está perfeito, então não vou afirmar categoricamente sobre o tamanho dela em relação ao objeto. Mas eu posso afirmar outra coisa importante, ela é real. Por quê? Ela é formada com os raios propriamente ditos, não com prolongamento. Como assim com prolongamento? No caso da questão, ó, eu vou ter que ter um objeto aqui, ó, entre o foco e o vértice, ou centro óptico da lente. Tá? Aí o que acontece? Olha o que acontece. Os raios não se encontram após a lente, mas sim antes. Esse raio paralelo desce pelo foco. Aqui não tem o raio que vai pelo foco, porque eu estou após o foco e o raio eu não posso pegar um raio que partiu do objeto e foi para longe da lente. Tem que sempre partir do objeto e ir em direção à lente. Então, o terceiro raio notável é aquele que passa pelo centro óptico e passa reto. Aí você pode ver o quê? Que esse raio aqui, ó, e esse nunca vão se encontrar após a lente. Então, para você achar o objeto, você prolonga para trás, tracejado. E aqui, ó, onde a imagem se forma, é uma imagem virtual, direita e aparentemente aqui maior, se meu desenho não está muito distorcido. Tá certo? Então, veja bem. Agora a parte que o pessoal mais erra, então presta atenção. O Pzinho, quando eu tenho o objeto real, o Pzinho é maior que zero. Por que eu estou falando isso? Porque na questão não vai vir dizendo qual o sinal que você tem que pôr na equação. Ele vai só falar a distância do objeto até o centro óptico é tanto. E dá o valor em módulo. Quem tem que saber se na hora de equacionar vai colocar um menos na frente ou não, é você. E é a partir dessas regras que eu vou colocar aqui. Tá? Um objeto, quando ele é real, e em 99,9% das questões ele será real, para ser virtual, ele teria que ser em lentes conjugadas, onde a imagem de um objeto acabaria virando um objeto virtual para outro, que nem sempre acontece. Às vezes a imagem do objeto é objeto real para próximo. E o objeto virtual, que é bem raro, mas vou colocar aqui para os encargos de consciência, onde o Pzinho teria que ser colocado como menor que zero. Já quanto à imagem, que agora isso aqui é mais comum, a imagem real, que é o caso dessa aqui, ó, que é invertida, o P', na hora de colocar na equação, é maior que zero. Agora, esse é o que mais a gente erra. Quando a imagem é virtual, que é o caso da questão, o P', que é a distância... Ah, tem que marcar ali o P' no desenho. Tem que ser menor que zero.
Só marcando aqui, ó, deixa eu ver de que cor eu vou pôr. Cor que eu não usei ainda, gente. Azul. A distância do objeto até o centro óptico, ó, essa distância que eu marquei aqui, ó, é o Pzinho. A distância da imagem até a lente, ó, o centro óptico da lente, é o Pzinho'. Observe que no desenho que formou aqui, ó, o Pzinho' seria, que é o caso da questão, ó, aqui, essa distância. Porque a imagem é virtual. Tá? Então, ele vai te dar o valor em módulo. O sinal você coloca de acordo com a imagem real virtual. Outra coisa a não esquecer, quando a lente é convergente, e quando a lente é divergente. Quando a lente é convergente, a distância focal é maior que zero, que é o caso aqui. Mas se a lente fosse divergente, você teria que trocar a distância focal por um valor negativo na hora de equacionar. Bom, a equação que eu vou usar, eu vou colocar, primeiro colocar os dados aqui, ó, então o Pzinho vai ser 25, que é onde estaria o objeto, e a imagem vai ser formada 1 metro para trás, ou seja, ó, o objeto está aqui, ele vai formar a imagem para trás do objeto, vai ser virtual, então vai ser um pelinha negativo. Então, como ele falou que a distância é 1 metro, ou seja, para ficar tudo em centímetros, depois eu converto de volta para metros. Já vou explicar por quê, porque a dioptria tem 100 metros. Mas vou deixar tudo em centímetros primeiro, que fica mais fácil do que trabalhando com o número quebrado. Eu acho, né? Se bem que aqui ficaria 0,25. Não, acho que eu vou, na verdade, eu vou deixar ela em metros. Vou deixar aqui em 1 metro e vou converter esse, acho que vai ficar melhor. Não foi como eu fiz antes de gravar a aula, mas vai ficar melhor. Eu divide por 100. Então, o Pzinho vai ser 0,25 metros. E o Pzinho' vai ser menos 1 metro. Ah, ele falou que é 1, professor. Mas você tem que saber que a imagem é virtual. Tá? Que ela se forma atrás do objeto. Você tem que jogar a imagem no hipermétrope para trás, para poder ficar nítida. É como se tudo se passa como se o objeto tivesse a 1 metro, para ficar nítida no olho dele. Tá? É isso que é corrigir a visão. E a distância focal, eu preciso descobrir. Por quê? Ele quer a vergência. Agora vem outra fórmula que não vai caber ali, eu vou colocar aqui. Ó. A vergência, gente, é 1 sobre a distância focal. E para a vergência sair em dioptrias, que é o grau, né, da sua lente, que é o que 99% das questões pedem, outro dia eu vi uma que não pedia, que pedia em centímetro mesmo, mas para dar em dioptria, o foco tem que estar em metro. Tá? Aí, para achar o foco, para depois jogar aqui, eu vou usar uma equação que eu não sei o nome dessa equação, não sei se é fundamental, mas é a clássica, a primeira que você aprende quando aprende sobre espelhos e lentes, que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aqui muita gente erra por colocar o P' positivo. Aí, se você colocar positivo, dá o resultado errado, porque você não seguiu os parâmetros corretos. Tá? P', essa imagem virtual, tem que ser negativa. O foco aqui vai ser positivo porque é convergente, mas isso já vai dar naturalmente. Se eu colocar os sinais corretos aqui, já dá o sinal correto aqui. O P, então, eu vou trocar por 0,25, mais o P', que eu vou trocar por 1. Então, vai ficar 1 sobre o foco, 1 sobre 0,25. Opa, ó, acabei de falar que é menos 1 e pôs 1, ó, já ia errar. Menos 1, menos 1. Então, 1 sobre 0,25 dá 4, 1 sobre menos 1 dá menos 1. Tá vendo? Quem colocasse mais 1 encontrar 5, 1 sobre f. E na resposta correta é 3. Então, vai ficar 1 sobre f é igual a 3. Isso aqui já é a vergência, na verdade. 1 sobre f já é a vergência. Não precisa nem trocar aqui. Se eu quisesse, talvez para algumas pessoas que estão aprendendo agora, isso está meio confuso, você podia isolar o f aqui primeiro, vai dar 1/3 de metro, claro que você não vai fazer essa conta que vai dar arredondado. Aí trocar na equação da vergência, que é 1 sobre f, ou seja, 1 sobre 1/3, que vai dar 3, aí dá em dioptrias. Mas, para quem já está atento, 1 sobre f já é a vergência. E já está em metros, então isso aqui já é o 3 dioptrias. Percebe? Eu já achei 1 sobre f, que esse termo aqui é a vergência. Você podia colocar aqui vergência igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Não é muito comum ver assim, mas realmente já dá para ver que aqui já era vergência direta. Então, a resposta é
3 dioptrias. Quem não se atentou ao sinal, que é um erro clássico, eu já errei muito questão assim na época do cursinho, tá? Eu tinha uma trava para decorar esses sinais. Real, positivo, virtual, negativo. Beleza? Lente convergente, positivo, lente divergente, negativo, Fzinho. Fechou? Gabarito, C de casa.